como que os demônios entram nas pessoas, sendo que as pessoas, na teoria, são imagem e semelhança de Deus. Como que Deus permite e como eles entram? Outra pergunta maravilhosa. Muita gente deve ter essa Eles dúvida. só né? entram por legalidade. 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 A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar ali é topos, de topografia, lugar físico. Tá. Deus é amor, não é? É. Quando você ama, você aumenta a presença. Não aumenta a presença de Deus, porque Ele está 100% na gente. Mas você dá espaço para a pessoa de Deus. Quando você odeia, quando você ira, olha, Olha, aqui, ó. batalha aqui, ó. É batalha já. Mais água aqui, pastor. Quando você dá lugar ao ódio, à ira, o apóstolo está dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir irado. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você dá lugar ao diabo na sua mente quando você abre brechas e age em direção a coisas que são pecaminosas. Então, se você começar a dar vazão para pecados sexuais, Brecha. brecha, ele vai entrar. É como se fosse uma armadura que você deixou de tapar uns buracos. Se você, por exemplo, usa droga, Outra brecha. você sabia que a palavra droga... Gente, nós estamos falando de Olha só. batalha espiritual. Eu sou um cara que a minha voz nunca acaba. E fala bastante em culto, em tudo mais. eu vi Nada que- acaba. Eu tô falando de batalha espiritual. Eu tô falando, não é brincadeira. Tava achando estranho não ter Tá começado. vendo? Porque é uma coisa interessante e importante que vai falar. Então. Olha aqui. Quando você abre uma brecha e comete algum pecado, você abre um espaço em um lugar físico. A palavra drogas, aliás, a palavra feitiçaria no Novo Testamento é farmaqueia, é drogas. Porque os antigos, os feiticeiros, quando eles faziam as poções, eles usavam drogas. Então, quando Pra o cara... alterar o estado... O estado mental. Exato. Só que abria brechas para os demônios. Então, eu não tenho dúvida que um demônio não pode entrar numa pessoa se ele não der brecha, se ele não abrir portas. É assim, o ódio de Satanás para aqueles que Deus ama, porque Satanás sabia que dos judeus viria o Messias. Então, todo o tempo, Satanás tentou destruir. Veja, Satanás ele é um ser muito poderoso, muito inteligente, mas ele não é onisciente, ele não sabe de tudo. Agora, ele sabia Ele é que muito viria um inteligente, libertador. Viveu muito tempo, mas ele não lê pensamentos e nem sabe do futuro. Do futuro. Mas ele tinha uma profecia, porque em Gênesis 3,15, depois que ele leva o homem à queda, Deus vem, traz uma palavra tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para ele. E ali em Gênesis 3,15, Deus já avisa: olha, você vai ter inimizade, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e o seu descendente. Aí diz que tu lhe ferirás o calcanhar, está falando da morte na cruz, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ali a primeira profecia. Não é da serpente que ele está falando? Está falando... Então, que a serpente vai ferir o calcanhar, ou seja, Ferir vai ter uma pequena vitória, aparentemente, mas ele no final vai esmagar vai pisar a cabeça. na cabeça, porque na verdade a morte na cruz foi Lá a derrota no começo do diabo. já estava falando de tudo. Já estava falando de tudo. Então, ele sabia que vinha um cara, que vinha um escolhido que ia acabar com ele. Então o que Mas que não ele... sabia quando, Não sabia quando, mas, por exemplo, alguma coisa... É que os profetas vieram anunciando, vieram falando, né? Mas ele não se esqueça que Satanás, ele continuou tendo acesso ao céu. Então, isso já foi falado aqui, é uma coisa que eu não entendo. Como Satanás... Porque a gente aprende, ou pelo menos entende isso, que ele está preso no inferno, então não está preso no inferno. Não, ele é o príncipe, Jesus chama o príncipe da potestade do ar. Paulo chama príncipe da potestade do ar. O primeiro céu é o céu do firmamento, esse céu azul que a gente vê. Esse é o que a gente vê. É. Anda de avião e tudo mais. O segundo céu é onde está o império das trevas. Não é uma coisa
É um céu, é um lugar Alguns espiritual. Mas alguns dizem que tá no espaço sideral. Então, mas lá é onde ficam os anjos também? Não, ali é onde ficam os demônios e Satanás. Só? Porque quando Paulo fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principados e potestades e poderes, e fala nas regiões celestiais. Entendeu? Então, ele está no segundo céu. E Deus está no terceiro céu, que é onde está o trono de Deus e os anjos. Ah, tá. E ele tem acesso ao terceiro Ele céu? tem acesso. Lá no livro de Jó, diz que Deus, um dia que Deus reuniu os seus anjos, chegou também Satanás. E começa a conversar com Deus. Dali saiu um diálogo. Depois da queda. Depois da queda. Então, depois da isso que eu queda. não entendo. Ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O que ele perdeu foi a posição que ele tinha de querubim ungido. Ele era a criatura mais poderosa que havia no céu. Ele perdeu o poder dele ou ele continua com o mesmo poder? Continua com o mesmo poder. Ele perdeu O cargo. a posição de querubim ungido por Deus para ser o líder de todos os demais anjos. Qual era o trabalho dele? Ele foi designado para quê? Lá no começo. Isso tudo é conjectura, Claro. mas, por exemplo, quando a Bíblia fala das vestes dele, fala de todos os instrumentos musicais. Isso. Né? Ou seja, ele era o líder da adoração nos céus. Ele era o cara que estava mais próximo de Deus, do trono de Deus. Por causa disso que ele ficou tão encantado com a sua beleza que ele falou, pera lá, por que eu vou ficar dando adoração para ele se eu sou o cara? Mas, pastor, você acha que em algum momento alguns anjos começaram a adorar ele pelo fato dele de não terem acesso? Eu acho que nem todos os anjos, eu não sei se a Bíblia fala disso. Não sei se todos os anjos tinham acesso a Deus. Alguns podem ser mais distantes. E ele, por ser o mais acessível, será que alguns acharam realmente que ele era alguma coisa grande? Eu acho que a Bíblia fala até que se achou iniquidade no seu coração. Eu acho que começou nele. Nele, né? Mas ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Porque a Bíblia fala, né? Lá em Apocalipse 12, que quando existia a batalha final, né? Entre Lúcifer e Miguel, o arcanjo, ele vai arrastar 1/3 dos anjos com ele. Então, a conjectura teológica é que, de fato, 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. E não é que eles estejam no inferno. O inferno, na verdade, é o lugar onde os mortos vão. Exato. Entendeu? Hades, né? O Hades, no Novo Testamento, Sheol e Sheol é o mesmo. É o mesmo lugar, coisa. só que o Hades é a palavra grega que traduz a palavra hebraica de Sheol. Então, eu diria assim, que Satanás ele está completamente livre. Agora, o reino dele, vamos dizer assim, o império dele está no segundo céu. E por que ele tem tanto poder? Tudo isso vai ser conectado com o final. Eu tô querendo ir lá para trás pra gente ir pro final, né? Pro Apocalipse. Mas se é que dá para saber o plano dele é levar o maior número de almas. É o quê? É atrapalhar o plano de Deus? Excelente a sua pergunta. Eu queria só voltar no raciocínio que eu comecei, acabei esquecendo, né? Como ele sabe que vai vir um Messias. Sim. Ele sabe que vem um cara para destruí-lo. Então, antes, quando ele sente que pode ser, ele vai tentar matar. Ele tentou matar Moisés. Ele tentou o lance O faraó mandou matar todos os meninos. Só que a mãe dele escondeu, botou num cestinho, né? De vime, de junco. Ele foi criado dentro do palácio do faraó. Quando Jesus foi nascer, o Herodes também tentou matar Jesus. Então, ou seja, Satanás, quando ele sentia que havia uma possibilidade, ele vinha para com tudo. Só que Deus nunca permitiu que ele, né, estragasse o seu plano. Então, o que eu entendo? Ele é não só enganador, mas o cara que é o pai da mentira, ele também é enganado pela mentira. Eu sempre perguntei para Deus, um cara que sabe tanto, ele sabe que ele não consegue vencer Deus. Isso que eu nunca entendi. Ele sabe que ele não consegue... Mas você nunca viu uma pessoa enganar a si mesmo? Ou será que é só assim, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou eu acho que ele acredita.
Eu acho que ele sabe que a Bíblia fala que ele vai perder, mas acho que lá no fundinho ele acredita. Isso é uma conjectura minha, tá? Até o diabo tem esperança, então. Ele tem esperança que ele vai Você vencer. vê? E para isso, e não só ele, os seguidores dele. Ao longo do mundo, se você pegar aí os satanistas, os Illuminati, esses camaradas, eles estão olhando para o poder que eles têm para manipular o mundo. Então, eles acham que eles vão ganhar. Eles sabem do que a Bíblia diz, mas eles não acreditam nisso. Então, assim, não dá para cravar que Satanás acredita que ele vai vencer. Eu só coloco uma possibilidade, porque o engano, ele é tão poderoso que engana a si mesmo, Claro. entendeu? Então, assim, ele, no fundo, ele está tentando impedir o plano de redenção de Deus. Porque se você olhar para as Escrituras, você vê um plano de Deus lá na eternidade passada, e esse plano vai se cumprir no final dos tempos, e a eternidade futura vai ser, na verdade, o cumprimento do plano original de Deus. Então ele teve livre-arbítrio. Se ele Não, ele pôde teve escolher. completamente. E todos os anjos têm? Todos os anjos que fizeram a escolha por ele, fizeram por escolha própria. Exato. Ninguém os induziu. Diferentemente de um ser humano que já nasce, né, em pecado e que, pô, você vai lutar contra um ser poderoso, muitas vezes é difícil você dizer que você tem um livre-arbítrio, né? É. Se Deus não der uma mãozinha ali, a coisa fica feia. Mas eles não, eles estavam vendo tudo. Eles estavam enxergando, vendo a glória de Deus. E ele olhou para si e falou, eu sou o cara. E aí ele tem 5... Eu vou, né? Vou estabelecer o meu trono acima do Altíssimo. Eu serei semelhante ao Altíssimo, né? E ele começa a falar no Ezequiel, tanto em Isaías 14 quanto Ezequiel 28, descreve Satanás, e Ezequiel fala dessa vontade que ele teve de se tornar maior que Deus, né? Ao longo de toda a história, qual é a estratégia dele? Roubar a adoração do ser humano. Quando ele chega para Adão e para Eva e fala, Deus falou que o dia que vocês comerem, vocês vão morrer? Mentira. O que Deus está fazendo é esconder o leite. Na verdade, ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aquela hierarquia que a gente vê de arcanjos, de tronos, potestades, tudo aquilo, tanto de anjos e demônios, isso é bíblico ou é uma coisa criada? É bíblico. Ah, é? É bíblico. E a pergunta dele se já teve alguma experiência, né? Então, você quer que eu responda primeiro da experiência ou da hierarquia? Fica à vontade. Vamos na hierarquia, né? Vamos na hierarquia primeiro. Bom, que eu acho interessante pra caramba. O livro de Efésios fala de principados, potestades, poderes, domínios, as hordas da maldade. Então existem rankings. E eles são espelhados? Sim, no mundo das trevas. Para cada anjo existe um... Não se esqueça que todo o exército de Satanás saiu dos anjos. Exato, 1/3, né? 1/3. 1/3 que caiu. Então, vejam, ele manteve o mesmo sistema de hierarquia. Entendi. Porque um arcanjo, o que é um arcanjo? A palavra angelos, que é a palavra traduzida por anjo, né? Ele, na verdade, é um mensageiro. E o arquê... Malaquim também? Hã? Então, esse não existe. Esse é um dos nomes que são inventados. Ah, é? Nossa, achei Não, que... o que existe de nome mencionado de arcanjo, o único que é mencionado por nome é Miguel. Miguel? Miguel é arcanjo. Gabriel é anjo. Ah, não é? Não, ele é um anjo... Você não achava também que era? Eu achei que Gabriel, Miguel e... Tem Rafael. E Rafael, Não, mas Rafael não tem esse nome na Bíblia. Ah, tá. Então, na verdade, assim, o único mencionado... Por que é o arcanjo? O arcanjo, ele é a primeira classe de anjos, vamos dizer, o general dos anjos. E o território dele é uma nação. Por exemplo, Miguel é o arcanjo que luta por Israel. Mas a gente sabe que existe o demônio, que também é um principado. A palavra principado vem de arquê. Ele luta, ele é responsável, porque ele protege uma nação? Por toda a nação, por todo o território daquela nação. Miguel. E ele então é poderoso pra caramba. Poderoso pra caramba. Ele quem luta a favor de Israel. Por exemplo, quando Daniel estava orando, lá em Daniel capítulo 9, durante 21 dias, depois de 21 dias chega o Gabriel. Gabriel é o mensageiro de Deus, é ele que anunciou o nascimento de Jesus,
Ele que chegou e trouxe toda a profecia do final dos tempos para Daniel. Mas ele é o quê? Ele é um anjo mensageiro, poderosíssimo. Mas o anjo está mais abaixo. Está abaixo do arcanjo. Vejam como a gente sabe que ele é inferior. Ele chega para Daniel e fala: Daniel, no dia que você começou a orar, eu saí. Demorou 21 dias. Ele falou: só que o príncipe da Pérsia me impediu de passar. Aonde que estava Daniel? Era o principado da Pérsia. Onde que eles estavam? Eles estavam na Pérsia. Entendi. Então, quando ele saiu e que ele foi entrar no território... Tinha um cara que dominava aquele território. O principado. Era um demônio do mesmo nível de um arcanjo. Entendi. E ele não tinha ranking para lutar com ele? Ele não tinha ranking. Ele não conseguia passar. Aí ele fala: mas eu clamei a Miguel, que veio ao meu encontro, e eu passei. Isso tudo demorou 21 dias, enquanto Daniel estava orando. Então, dali a gente fica sabendo o seguinte, que do mesmo jeito que tem o Miguel, que ele é o campeão, general, né? O general de Israel, você tem o demônio para enfrentar para cada nação. Então, no Brasil, você deve ter um príncipe, um anjo, um arcanjo, mas você tem um principado também. Agora, o nome desses camaradas a gente não tem. A gente tem o nome de Miguel, porque ele vai estar no conflito do final dos tempos. Ele que derrota Satanás. Mas Lúcifer ou Satanás, ele não é um arcanjo. Não. Ele é um querubim. Ele é um querubim ungido. Ele era superior ainda. Como assim? Ele é o único anjo na Bíblia que recebe o nome de querubim ungido. Porque eu imaginei que querubim estava abaixo também. Não. Como que é? Os querubins e os serafins são os seres mais próximos do trono de Deus. Ah, tá. Lá em Isaías... não são guerreiros. Não. Isaías 6, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele viu os querubins e os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então, Satanás foi a criatura criada por Deus mais bela e mais perfeita. A música era parte da sua vestimenta. A música foi criada para ele adorar a Deus. Só que ele era tão extraordinário que ele quis ser igual a Deus. Aí ele caiu. E aí ele levou terço dos anjos. Por que esse termo ungido? Então, querubim ungido. A palavra ungido tem a ver com a posição de liderança. Então ele era o primeiro nos céus. Ele que liderava toda a adoração nos céus. Ele que conclamava para todos os seres angelicais adorarem ao Deus Todo-Poderoso. Só que ele estava muito próximo do trono e ele falou: mas abaixo. Ele achou que ele Ele falou: eu vou subir acima do trono de Deus e vou estabelecer o meu trono acima das estrelas do Altíssimo. E os anjos têm livre-arbítrio? Ele tinha decisão? Naquela época tinha, hoje não mais tem. Não. Hoje, não é que não tenham, não vão mais se rebelar. Entendi. Quando ele se rebelou, ele convenceu 1/3 dos anjos a virem com ele. Aí eles foram precipitados E o mais maravilhoso é pensar que Deus, a qualquer momento, poderia ter impedido isso. Mas ele nunca vai impedir a liberdade. Por isso que aquele lance que a gente começou falando sobre livre-arbítrio, que não tem, claro que tem. Por isso que eu estou dizendo, isso é mais uma mentira do diabo. Porque se não tem livre-arbítrio, eu não tenho culpa de ser assim. Exato. Entendeu? E isso que é difícil de eu entender. Ao mesmo tempo que tinha livre-arbítrio e Satanás se rebelou contra Deus, Deus sabia que isso ia acontecer. Todo tempo. Deixou e já sabia qual ia ser o final. Portanto, olha só essa pergunta, hein? Será que Satanás não estava a serviço de Deus para criar o mal e ter uma contraposição e a gente entender que existe o mal e existe o bem? Porque se só existe o bem, qual é a nossa vantagem? Não sei se eu fui claro. Claríssimo. Essa é a pergunta mais comum na teologia. Tanto existem pessoas que acham assim que como assim como Judas tinha que ter entregue Jesus. Mas Deus poderia condenar uma pessoa se não tivesse liberdade? Não. Mas ele vai condenar. O fato de Deus saber não significa que ele interferiu. Não, mas a minha pergunta é se ele não é uma peça importante
Não, pra isso? ele foi importante no sentido de que Talvez se não fosse ele, outra pessoa, outro anjo faria. talvez nunca tivesse essa queda. Então, é isso que o que aconteceria Seria um mundo perfeito. Então, Mas não foi. Deus conhece não só o que é, mas o que seria. Mas a gente não teria a noção do mal, do errado. Não, se ele não tivesse caído, não teria entrado o mal no mundo. Então, Mas Deus criou o mundo e o universo com a possibilidade. O livre-arbítrio pressupõe o bem e o mal. O que é o mal? Se rebelar contra Deus. entendi. Na hora que ele se rebela contra Deus, só que ele não era um Zé Mané. Não, Ele era o ser mais poderoso das criaturas de Deus. Então, ele se rebelou e Deus permite. E olha que interessante. A Bíblia Como fala permite de até hoje três também céus. que eles atuem, né? Claro. Poderia também. A Bíblia fala de 3 céus. O terceiro céu onde está o trono de Deus. É o lugar mais sagrado, mais. É o Deus, os seus anjos, está no terceiro Todos os céu. anjos ou alguns? Todos. Ah, anjos. todos estão lá no É o terceiro céu. Tá. O apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado, ele foi ao terceiro céu. Ele viu o reino de Deus. O segundo céu é onde estão os principados e potestades. Ah, não, é no inferno. Não. Como a gente imagina. Ele está nas regiões celestiais, é o segundo céu. E tem E o primeiro céu é o firmamento, é esse céu azul que você aqui. vê. Mas não tem na Bíblia que Lúcifer ou Satanás vai às vezes até o terceiro céu para Vai. falar com Deus No livro de Jó, ele foi lá. ele tem acesso ainda, Tem então? acesso. No livro, Isso é muito difícil no livro de Apocalipse, entender. capítulo 12, diz que ali ele vai ser definitivamente expulso dos céus numa guerra de Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. E aí ele vai arrastar 1/3 das estrelas, por isso que a gente sabe que é 1/3 de demônios, para a Terra. E aí ele não vai ter nunca mais acesso. Mas aquela primeira guerra que ele caiu para o segundo céu. Ele foi expulso da posição que ele tinha nos céus. E foi condenado para uma posição inferior. Aí ele fica nas regiões celestiais, que é o segundo céus. Que é onde ficam os nossos espíritos, para onde eles vão? Não, quando a gente morre, o nosso espírito vai para o terceiro céu. Ah, vai para o terceiro? Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo É verdade. no paraíso. É o terceiro céu. O paraíso é o terceiro céu. O segundo céu não é o purgatório também. Não, o segundo céu é onde estão os principados e potestades. Alguns afirmam que é no universo, em algum lugar do universo. E o inferno, o que seria? O inferno tem 2 palavras para inferno no Novo Testamento. Uma é o Hades, que é o lugar onde os mortos que não têm Cristo ficam esperando o juízo final. O camarada morre e vai para lá. Tá. O espírito dele. O corpo fica na terra e o espírito vai para lá. E o inferno final, que é o lago de fogo, que no grego é Geena. Eu já vi essa palavra. Geena, terra de Inon. Tem até outro nome pra Gena, não tem? Guiana, eu acho que Não, é isso. Geena ou Geena, né? Tá. Esse é o lago de fogo que arde com enxofre e tal. Esse é o lugar onde vai ficar eternamente Satanás e os anjos dele e os perdidos. Não tem nada lá. Por enquanto não tem nada. Vai ser inaugurado com o anticristo e o falso profeta. São os 2 primeiros inquilinos. E o abismo que às vezes Tem o abismo ainda. que fala não me quando o demônio quando Jesus expulsa, não me joga. Vai pro abismo. Então, abismo é uma terceira palavra. No grego é abis, que é um lugar mesmo. Por exemplo, no Apocalipse fala que alguns demônios serão liberados do abismo. Mas não é segundo o céu Não e é nem o Hades e nem o Geena. É um lugar onde estão presos os demônios da época de Noé, que se relacionaram com as mulheres e tiveram os chamados nefilins, os gigantes e tal. Eles estão presos. Eles estão presos lá. Entendi. Por isso que a gente sabe que esses demônios hoje não fazem mais isso. Tá, só para finalizar a hierarquia, então, qual que é Deixa eu pegar patente aqui. mais... Eu vou pegar aqui em Efésios 6 e já vou te falar. Mas se quiser, ele procura lá também. Não, mas eu tenho Tem aqui aí? ó, no meu... E depois sobre a tua experiência, se teve alguma experiência... Eu tive uma experiência tremenda. O anjo, a gente consegue olhar para ele ou é como Deus que é impossível você... Depende em que nível de visão você está tendo. Porque você pode ter uma visão, por exemplo, espiritual de olho fechado. Isso você pode ter. Agora, quando você tem de visão aberta, é complicado.
Eu vou contar a minha experiência de ter visto anjo e também demônio. Que a descrição que... Já viu a representação, e segundo a descrição da Bíblia, fica um ser assustador, né? É. Tantos olhos, tantas asas e não sei o quê. Quer ver, ó? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados. Principado é arquê, que é de arcanjo, é o mesmo prefixo, tá? Só que para demônio não é arcanjo, é principado. Depois em potestades, que é exousia. Potestades são seres espirituais que são poderosos para atuar em áreas específicas. Não países. Não países. A área deles é a área, por exemplo, na área da sexualidade, Entendi. na área da violência, Droga, essas coisas. na área de drogas. São seres muito poderosos, mas que não dominam territórios físicos, eles dominam áreas, né? Depois ele fala dominadores, né? Aqui Cosmocrator. Aqui fala literalmente príncipe desta era. Então são demônios que atuam no tempo. Como assim? Por exemplo, eles atuam trazendo uma certa tendência, um certo viés para um lugar durante um tempo. Entendi. Entendeu? Então são esses os cosmocratos, ou os chamados dominadores desse mundo. E as forças espirituais do mal é a ralé. Tá. São os soldados rasos. Então essa é a hierarquia. Principados, Mas essas dos demônios. demônios. E dos anjos. Dos anjos, o que a gente tem são querubins, serafins, arcanjos e anjos. E ainda você tem os seres viventes, que aparecem lá em Apocalipse, que são seres que parecem, alguns afirmam que até são os serafins, porque ele tem 4 caras, tem 6 asas, eles têm semelhança aos serafins lá de Isaías, né, capítulo 6.